A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de pensar um pouquinho com vocês a respeito de um tema muito importante para a nossa igreja. É um pouco escatológico, mas ele levanta muitas dúvidas com relação às coisas que estamos vivendo nos últimos dias. E saiu uma história de um cavalo amarelo, e às vezes as pessoas se aproveitam talvez da situação e tentam de uma certa forma julgar o vídeo sem ao menos ter visto o vídeo inteiro. E o vídeo ele foi cortado. É claro que eu tenho minha posição escatológica muito bem definida, mas eu não vou sair por aí falando mal do irmão, de maneira nenhuma. Mas eu gostaria apenas de tirar algumas dúvidas e aprender junto com vocês. O cavalo amarelo, a gente sabe que ele só vai aparecer depois do cavalo preto. E tem um cavalo que nem se manifestou ainda, que é o cavalo branco. O cavalo que traz uma falsa paz, aonde o anticristo se manifestará. E ele trará uma falsa paz ali por 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ele declarará guerra. Então é uma falsa paz de 3 anos e meio. Esse cavalo ele ainda não se manifestou ainda. Esse cavalo ainda vai se manifestar. Depois do cavalo branco, eu tenho o cavalo vermelho ou cor de fogo. O cavalo branco, por exemplo, ele traz o poder da conquista, ele traz como armas o arco, ele traz uma coroa, uma máscara. Ele é o falso Cristo. Quando me perguntam, Jobson, você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista? Eu falo que eu sou os dois. Porque a falsa igreja, ela vai montar na besta. A falsa igreja de Apocalipse 17, ela monta sobre a besta. A mulher que monta sobre a besta, a falsa igreja, essa está passando a grande tribulação. A mulher do capítulo 12, verso 1, é a verdadeira igreja. Ela não monta na besta, ela se veste do sol. Então eu sou os dois, eu acredito nos dois. Na pré-tribulação, onde a igreja terá um encontro com Cristo nos ares, né? E no pós, onde a falsa igreja ficará aqui sofrendo a ira juntamente com os pecadores. Pois bem, o vermelho ele traz a espada e ele tem a identidade da guerra, da destruição. Ele traz na sua mão uma espada. O preto ele traz a escassez, na sua mão tem uma balança, aonde vai ter fome. E só depois do cavalo preto é que eu tenho o cavalo amarelo. O cavalo amarelo ele traz um tridente e uma alfange. O que é uma alfange? É uma espécie de um machadinho pequenininho. Ele representa a morte. E na verdade ele não é amarelo, ele é meio esverdeado. Lá no original é um amarelo esverdeado. É a cor do cadáver em decomposição. Ele traz morte, traz doença. Ele tem o poder de destruir. Então esse cavalo amarelo só vai acontecer muito depois. Muito depois, e a gente não vai estar aqui. Como eu falei, eu acredito na pré-tribulação e no pós-tribulacionismo, mas eu acredito que a igreja verdadeira não vai estar aqui. Quem vai estar aqui é a igreja falsa, a igreja que monta sobre a besta. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 3,13 diz que Jesus vem com seus santos, seus. A palavra ali de seus quer dizer posse, posse. Se ele vem com os seus santos, e esses seus representa a posse, aonde é que Jesus teve a posse desses santos? Jesus teve a posse desses santos na cruz.
Você sabia que a igreja, ela não é a noiva de Cristo? A igreja não é a noiva de Cristo. É que no nosso português está a noiva de Cristo, mas é porque a nossa cultura é muito diferente da cultura judaica. Na cultura judaica, o casamento tem três fases. Três fases. A fase da promessa, a fase do desposamento e a fase das bodas. A nossa cultura tem o namoro, o noivado e o casamento. Quando se traduz para o português, qual é a palavra apropriada para desposamento, que ainda não é as bodas? Na nossa cultura é o noivado, mas a nossa cultura conflita com a cultura judaica. Porque o casamento judaico, o pai tem um filho e a outra família tem uma filha, e eles têm a fase da promessa. Em alguns casos, o pai fala assim, prometo que meu filho vai casar com a sua filha, e a outra família promete que a filha deles vai casar com o filho da outra família. Essa é a fase da promessa. Aquele mandamento que diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que vos prolongue os dias na terra, na verdade o honra ali quiseram resumir o significado do que significa aquilo. Porque no original está dizendo, aquele que casa olhando para os pais, tem os seus dias acrescentados na terra. Casar olhando para os pais é uma honra. Isso vem de decorrência da fase da promessa. Então o filho que queria honrar o seu pai, ele obedecia seu pai na fase da promessa e tinha essa promessa desse mandamento, né, concretizada em sua vida. Os seus dias eram prolongados na terra. Essa é a fase da promessa. A fase do desposamento é quando o marido pagou o dote, pagou o preço pela esposa. Só que ele não tem condição de fazer as bodas ainda. Ele ainda não tem uma casa ainda. E na cultura judaica, um casal só pode se relacionar quando o homem ele já construiu a sua casa. Então, quando ele não tem condição de construir a casa dele ainda, eles estão desposados, mas ele já pagou o preço pelo casamento. Essa é a fase do desposamento. Foi aí que você entende que Maria era desposada de José. Se Maria fosse encontrada grávida, ela seria apedrejada e morta, porque ela já tinha um marido. Ela não morava com ele ainda, porque José era pobre e não tinha condição de construir a casa ainda. Mas ele pagou o preço por ela já era a esposa dele, porém ela morava com os pais dela e ele morava com os pais dele, até ele ter condição de construir a casa e ter as bodas. Mas a Bíblia fala que Maria era desposada de José. Esposa, porém morando em lares separados. Na nossa cultura brasileira nós não temos uma palavra para isso, então encontrar a palavra noiva. Mas na cultura judaica já é considerada esposa. As leis de marido e mulher já se aplicam para a mulher desposada e o homem desposado. Pois bem, e existe a fase também, a terceira fase, que é a fase das bodas. Das bodas, onde eles festejam e se unem ali em uma só carne. Essa é a fase que a gente está aguardando lá na Nova Jerusalém. A igreja não é noiva de Cristo, a igreja é esposa de Cristo, porque Cristo já pagou o preço pela igreja na cruz do Calvário. O preço do dote já foi pago, só que ele não tinha condição naquele momento, porque ele veio numa manjedoura. Ele não tinha condição naquele momento de dar uma festa que ele gostaria no seu coração para a gente. Mas ele falou assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar. Eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. É a fase das bodas. A igreja é a esposa de Cristo, a esposa desposada de Cristo, que vai se encontrar com ele nas bodas e ter ali a sua união eternamente. Explicando isso, em 1 Tessalonicenses você vê que
Jesus vem com os seus santos, seus de posse, porque ele pagou o preço, é dele. Esses santos é a igreja. Se ele vem com seus santos, 1 Tessalonicenses 3,13, se ele, só pensar, questão de lógica, se ele vem com seus santos, os santos não podem estar aqui embaixo. O santo já subiu e está com ele. E ele está vindo com os seus santos. Em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, fala da descida de Cristo. Como que ele vem descendo. Em 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 10, diz que Jesus vem como ladrão. E eu gostaria de ler isso com vocês. 2 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Diz assim: Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disseres a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Então as pessoas leem isso daqui e falam, olha, ele vem como ladrão, ninguém sabe quando ele vai vir. Mas é que as pessoas não continuam lendo o versículo. Olha a continuação, porque ele vem como ladrão para aqueles que estão em trevas, não para aqueles que estão na luz. Está escrito, olha aqui. Mas vós, irmãos, versículo 4, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então ele não vem como ladrão para a gente, ele vem como ladrão para quem está em trevas. Porque todos vós sois filhos da luz, e os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemo-nos. E sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira. Está aqui. A grande tribulação é o derramamento das taças da ira de Deus. E está escrito, porque Deus não designou para essa ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Com Ele. Estão aprendendo que a ira não está reservada para nós, que a vinda como ladrão não está reservada para nós. Você começa a se aprofundar um pouquinho mais nesse entendimento. É claro que você vai ter que estudar muito mais. Estudo de meses para chegar a uma certa conclusão, mas esses versículos são versículos chaves para que você possa adquirir esse entendimento. Em Gênesis 18, 25, vou ler para vocês também. Gênesis 18, 25. Pegue tua Bíblia aí, um lápis, uma caneta, anote, porque uma Bíblia despedaçada, uma alma limpa. Uma Bíblia limpa, uma alma despedaçada. Gênesis 25. Perdão, 18, 25. Não estou entendendo nem minha própria letra, gente. 18, 25. Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele é justo. O nosso Deus, ele é justo. É um Deus de justiça. Gênesis 19, verso 12 diz assim: E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiveres na cidade? Traze-os para fora deste lugar. A Bíblia diz que seria como os dias de Ló, os dias de Noé. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra depois que todos tinham saído da casa de Ló.
depois que os salvos tinham saído, é que veio a repentina destruição sobre Sodoma e Gomorra. Porque Deus, ele nos guarda. Ele nos guarda. Isaías, vou ler Isaías para vocês. Isaías 26:20. Deus, ele nos esconde da ira dele. Isaías 26:20. Porque eu falando, é simplesmente eu falando. O dia que eu descobri que os textos me davam autoridade, eu comecei a usar eles com mais frequência. Porque às vezes eu dava aula, eu lembro que eu dava aula e eu falava alguma coisa que chocava as pessoas falavam, tá falando de heresia. E depois eu descobri que as pessoas não conheciam os textos. Então, às vezes que eu prego e tem um telão, às vezes eu procuro colocar no telão o texto. Quando eu estou ensinando, eu procuro abrir para que a pessoa leia e a pessoa veja, porque os textos nos dão autoridade. Amém? Então, Isaías 26:20 diz assim: venha, meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a minha indignação passe. Essas câmaras foi quando Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar. A gente vai assistir a grande tribulação de camarote. Nós vamos estar dentro das nossas câmaras, vendo toda a tribulação passar. E Deus ainda vai convidar a gente. Ele vai falar: vem contemplar o que eu vou fazer aqui na terra. Vem contemplar tudo o que eu estou fazendo aqui na terra. Porque no começo dessa live eu falei para vocês que o falso Cristo, lá de Apocalipse 6, ele tem um arco na mão. Eu vou ler para vocês porque vocês estão me olhando com a cara de incrédulo, acho que vocês não acreditam nessas coisas. Apocalipse 6, verso 2 diz assim: e eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. Então, esse cavaleiro branco, que é o primeiro cavaleiro, vem muito antes do amarelo, ele tem um arco na mão. Esse daqui é o falso Cristo. O falso Cristo, ele vem tentando se assemelhar ao verdadeiro Cristo. Por isso que ele vem no cavalo branco também. Porque o nosso Cristo também vem no cavalo branco, mas o nosso Cristo não é o de Apocalipse 6, o nosso Cristo é o do Apocalipse 19. Que ele vem com o cavalo branco, mas ele não vem com arco na mão, ele vem com a espada na mão. Porque o anticristo é covarde, ele atira de longe. O nosso Cristo não, ele é o Senhor dos exércitos, ele vai pegar na mão, ele vai pegar na espada de perto. O nosso Cristo, ele é o Senhor dos senhores, o nosso Senhor dos exércitos. Ele não usa arco como o covarde do anticristo. Ele usa a espada. Vou ler para vocês. Apocalipse 12. Apocalipse 19, perdão. 19. Verso 11. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, esse é o verdadeiro Cristo, tá, gente? Era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Então ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com... Isso é importante, porque ele está falando que a gente não conhece o nome dele. O nome que ele recebeu lá na glória, né? Verso 13. E ele estava vestido com a veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre os cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e limpo, e de sua boca saía uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando a ira tiver passado, ele vai pisar sobre o lagar da fúria e da ira. Por que lagar? Porque as taças da ira serão derramadas sobre a terra. Muitos falam assim:
O Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Velho Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus pacífico, amoroso, né? Ele não destrói o ser humano como ele destruía ali no Velho Testamento. Na verdade, o nosso Deus ele nunca mudou. Porque as pessoas que falam Deus é um Deus diferente no Novo Testamento, é porque eles não leram o Novo Testamento inteiro. Porque se eles lerem o Novo Testamento inteiro, eles vão chegar num livro chamado Apocalipse. E lá o mesmo Deus do Velho Testamento se manifestará do mesmo jeito, da mesma forma, porque o nosso Deus nunca mudou e diante dele não tem sombra de variação. É o nosso Deus. Continuando. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, que é a nossa ceia lá na Nova Jerusalém. Agora presta atenção na verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Apocalipse 12, que eu citei para vocês no começo dessa live. A verdadeira igreja está aqui, Apocalipse 12. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher aqui é a igreja. Ela é vestida do sol. Ela tem a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Só tem uma única passagem na Bíblia que essa mesma cena acontece. Só tem uma única passagem na Bíblia que a mesma cena acontece. No sonho de um menino chamado José. Ele sonhou com o sol e a lua e 11 estrelas. Do mesmo jeito que essa mulher aparece em Apocalipse capítulo de número 12. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja que será arrancada. É a igreja que está impedindo a manifestação do anticristo. Mas a falsa igreja vai passar a grande tribulação. E a falsa igreja está em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Verso 3. Diz assim. Apocalipse 17, verso 3. Assim ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nome de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Essa igreja aqui é a igreja da apostasia. A igreja que monta sobre a besta, ela vai passar a grande tribulação. A verdadeira igreja será tirada, como eu já citei aqui para vocês, resumidamente. Porque senão não dá tempo de falar na live, gente. Então, descobrimos aqui o verdadeiro Cristo, o falso Cristo, a verdadeira igreja, a falsa igreja, a sequência das ordens que os cavalos aparecerão. E, para fechar essa aula, também falei sobre Deus nos guardar da ira dele. E eu não terminei de concluir o pensamento de Isaías 26, que Deus nos esconderá nas recâmeras. Para terminar, a conclusão está lá em Salmos 46. O tão conhecido Salmos 46 que a gente lê tanto. E a gente nem imagina que tudo o que está acontecendo em Salmos 46 está relatado lá em Apocalipse, do mesmo jeito, da mesma forma. Só que a gente já está dentro das nossas recâmeras, nas nossas mansões celestiais lá no céu. E Deus nos convida para assistir a grande tribulação de camarote. Ele nos convida a assistir a guerra final do Armagedon de camarote. Presta atenção, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio, fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Por que não vamos temer? A gente não vai estar aqui. A gente vai ver ela se movendo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar,
Há um rio. Que rio é esse? O rio da Nova Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo é lá no céu. O rio que alegra a cidade de Deus. Não está aqui na terra. Deus está no meio dela, porque tem um trono que existe na Nova Jerusalém, que fica no meio da cidade. Desse trono corre águas, e as águas são vivas, as águas pulam, as águas se movimentam, as águas têm vida, e elas passam no meio das mansões celestiais que você irá morar. Lá na Nova Jerusalém é quadrada, tem 12 portas de pérola. No centro da cidade tem o trono e só tem uma rua. Uma rua. Não tem ruas de ouro. É uma rua. Uma rua. Jobson, como assim só tem uma rua, um lugar tão grande? Meu irmão, você nem vai precisar dela. Porque tu vai voar. Pra que tu precisa de rua para andar? Então aproveita as ruas aí de Itapevi, de Barueri para andar. Aproveita as ruas de Osasco. Faz uma caminhada, faz um Cooper, porque lá você não vai precisar. Matheus acordou aqui agora. Continuando. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Os pagões se enraiveceram, os reinos se moveram. Ele proferiu a sua voz e a terra derreteu. A terra derreteu, a gente não está aqui, a gente está lá. Então a gente não tem que temer. O Senhor dos Exércitos está conosco. Isso daqui é a Terceira Guerra Mundial, tá, gente? A Terceira Guerra Mundial. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele vem nos convidar. Quando a guerra está quase acabando, ele vem nos convidar. Ele fala, vem ver. Vem ver o que eu vou fazer aqui na terra. E ele fala assim, vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações eu tenho feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Por que ele quebra o arco e corta a lança? Isso daqui é a vitória sobre o anticristo. A vitória sobre o anticristo. Porque a ferramenta que o anticristo usa é o arco. E em Salmo já estava profetizado e dizendo, ele vai quebrar o arco, ele vai cortar a lança pela metade, ele queimará os carros no fogo. E ele vai dizer para a nossa vida, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque a gente vai estar guardado nele para a honra e glória do Senhor. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nessa breve live. Que Deus abençoe o Rafael. Rafael está assistindo. Rafael, que aonde você esteja, Deus esteja contigo. Cara, te dando vitória, te dando sucesso. E que você volte para cá com testemunho de vitória. Para abençoar a tua família, para abençoar os seus. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito. Honrar muito porque você é um menino de ouro. A Jane Gonçalves, que Deus te abençoe, Jane. Não foi em vão você estar aí não, Jane, aprendendo essas coisas. Isso são coisas que a gente não aprende no Google não, Jane. Isso são anos e anos buscando tentar aprender do Espírito Santo de Deus e essas coisas. Daniel Duarte, que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza. Não se preocupe, não fique com medo. Não se atemorize. Glória a Deus. Amém, Rafael. Assim seja na tua vida. Ainda vou te dar um abraço ainda, meu querido. Deus te abençoe. Estou orando pela tua vida aqui no Brasil. Deus te abençoe. Gente, preferi fazer essa live na madrugada porque eu tenho ultimamente perdido o sono na madrugada. E eu tenho usado esses momentos para meditar na palavra de Deus, para orar um pouco, me ligar com Deus. Porque além da nossa vida terrena, corrida aqui na terra, a gente tem uma vida espiritual que precisa ser nutrida ainda. E se Deus permitiu que você estivesse aí para ouvir isso, é porque Ele tem um propósito nisso. É para você aprender isso. É para você se alegrar com isso. E saber que aonde você estiver, Deus está contigo, te guardando, te protegendo. Porque a ira não é para você.
A ira é para aqueles que estão em trevas. A ira é para aqueles que estão na apostasia. Você está na luz porque você está recebendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tenha uma semana abençoada aí para a honra e glória do Senhor.